E aí, galera do canal de cobertura, em primeiro lugar, gostaria de muito agradecer vocês. Conseguimos, temos 100 inscritos no canal. Eu já falei no começo que meu foco não é tantos inscritos, mas é muito legal porque eu tô vendo que o pessoal tá gostando do canal. E agora, se você digitar youtube.com/de cobertura, estaremos lá. Então, hoje vamos ter uma resenha e hoje não vai ser sobre um esportista. Tararara. Então, rola a vinheta e vamos descobrir quem é essa pessoa. Então, galera, eu li recentemente, eu acabei de ler essa semana, o livro da Elza Soares, a grande cantora, namorada de Garrincha. Então vocês já poderiam ter adivinhado quando eu falei que teria uma personalidade que não era esportista. E eu li, é uma biografia escrita pelo Zeca Camargo, e é muito legal ela é contada de uma maneira bem simples e bem direta com as coisas da vida da Elza Soares. E claro, a maior parte do seu grande amor, Garrincha. Então eu resolvi falar um pouco desse livro, apesar de não ter a ver com o esporte, porque eu acho que é bem interessante a gente saber como foi esse relacionamento dela com o Garrincha. Principalmente porque eu vi que o pessoal gosta muito do vídeo do Garrincha também, e todo mundo fala pra mim, nossa, aquele vídeo do Garrincha que você fez é muito legal. Então eu vou focar mais aqui na parte do Garrincha, com Elza Soares, mas eu vou falar um pouco do livro também. Então, o livro conta desde a infância pobre da Elza Soares, que não tinha dinheiro para comer. Conta como ela teve que se casar por causa de uma coisa abusiva que fizeram com ela, que o seu primeiro marido tentou atacar ela, né, sexualmente, uma coisa bem pesada, mas ela garante que nada aconteceu. Mas o pai dela viu essa cena, então falou que eles teriam que se casar. Então imagina hoje em dia acontecer isso, né? Um casamento porque alguém tentou sei lá, te abusar, não entra na minha cabeça, mas naquela época era muito comum porque falavam que manchava a imagem. O livro também fala também sobre a carreira dela, meteórica, né? Depois que ela... Não meteórica no sentido de rápido, né? Mas do talento da voz dela, como sempre surpreendeu muitas pessoas. Mostra que não foi meteoro no sentido de rápida, porque demorou muito tempo para acontecer as coisas, né? É o que os artistas até falam hoje em dia, né? Realmente era muito mais difícil você fazer sucesso. Hoje em dia é muito fácil. Então, se você tem uma música boa, você já aparece bastante na mídia. Antigamente não, era muita concorrência, muita música boa e era difícil de se destacar. Então, eu vou falar agora mais sobre o relacionamento dela com o Garrincha, que começou porque Elza Soares, na Copa de 62, foi declarada a rainha da seleção. Então, a Elza Soares era a rainha da seleção brasileira de 62. Ela mesma diz no livro que todos os homens tentavam chavecar ela, trocar, até os amigos mesmo de Garrincha. Seria Pelé um talarico? Fica a dúvida no ar, hein? Ela não citou nomes. Mas ela disse que bastante gente queria ficar com ela. Ela acabou se identificando mais com Garrincha, talvez por essa origem simples também que os dois tiveram, por o Garrincha ser uma pessoa completamente amigável, principalmente naquela época que ele tomava seus gorós, né? Mas a maior parte do tempo estava mais saudável. E ela mesma disse que ele era um cara muito amoroso, muito carinhoso. Tinha suas estrepolias, ela mesma fala que ele tinha algumas amantes, mas pelo que eu entendi, ela não se abalava tanto algumas vezes. Principalmente no final do relacionamento deles, que ela sabia que ele tinha um amante e ele sabia que ela tinha um amante. Então, coisas da vida, né? Mas conta toda a treta que foi, né? Porque deu um bafafá antes na mídia, o Léo Dias da época, sei lá, a Fabiola Hyper, fazia muito sensacionalismo com os dois. Principalmente porque o Garrincha tinha um casamento anterior com a Nair, que tinha e ele tinha 6 filhas. Então conta que foi um inferno a vida deles, né? Porque apesar de ela amar muito ele, toda hora era coisa na imprensa, era xingamento na rua, ela não podia sair de casa, que era chamado de vagabunda. Principalmente porque o Garrincha era um cara sossegado, então ele não se importava com isso, ao contrário da Elza, que também fala, né, que o advogado da ex-mulher do Garrincha tentou de tudo, tentou rapar a grana dele e conseguiu, né, ficou com boa parte do dinheiro e só resolveu o caso, assim, não resolveu, né, mas só teve um fim esse assunto quando a Nair morreu, que é a primeira mulher do Garrincha. Ela morreu. E a Elza Soares, mesmo com todo o ódio que ela tinha da ex-mulher do Garrincha, porque tratava ele mal também, pegou as filhas do Garrincha e cuidou na casa dela.
Daí tem um detalhe interessante, que a mídia naquela época achava que o Garrincha sustentava tudo. Mas eu acho que eles não sabiam que quem pagava tudo era a Elza Soares, porque o Garrincha era teoricamente falido. Porque ele não tinha dinheiro, naquela época o futebol não dava grandes quantias, ele gastava tudo. Ela conta um fato interessante, que o Garrincha guardava dinheiro lá embaixo da cama, em Pau Grande, na casa da ex-mulher. E um dia ele foi lá pegar o dinheiro, falou, não, tô precisando de dinheiro, ele foi lá pegar, e o dinheiro estava todo encharcado de xixi, porque as crianças faziam xixi no colchão e, consequentemente, ia pro dinheiro. Ou seja, ele perdeu uma grande quantia de dinheiro por isso. Então a Elza sempre sustentou muito o casal. Eles chegaram a viver na Itália, eu disse isso no livro do Garrincha, mas eu estava na dúvida. O Garrincha foi embaixador do café, um emprego que a Elza Soares conseguiu graças à proximidade que ela tinha com os amigos do Brasil. Mas não deu muito certo, porque apesar de ser embaixador do café, deveria ser da caipirinha, né? Porque ele não chegava, muitas vezes ele dormia, ou ele nem chegava aí no evento porque ele bebeu muito. Ela conta que quando morou na Itália, um dos grandes amigos dela, um casal amigo, né? Eu até falei pra minha namorada, pra grande diretora, eu falei, nossa, que legal, imagina um papo disso, era o Chico Buarque e a Marieta Severa. Vulga Dona Nenê. Imagina esses encontros de casais muito nada a ver. O Garrincha conversando sobre música com o Chico Buarque, deveria ser interessante. Mas ela conta que o Garrincha era uma pessoa muito amável, mas ele bebia muito, então eles começaram a ter muita briga por causa da bebedeira do Garrincha, obviamente. E ela resolveu dar um filho homem para ele. E ele falou que quando ela desse um filho homem para ele ia parar de beber. Na verdade, ela meio que impôs isso para ele concordou. Moral da história, ela engravidou, ele não bebeu no tempo da gravidez, mas assim que nasceu o menino, que é o Garrinchinha, o que ele fez? Ele tomou um porre de tão feliz, porque ele nunca tinha um filho homem, nunca teve um filho homem naquela época. Então, ele se encheu a cara de cachaça e foi lá pegar o filho dela. Então, ela ficou com medo pela segurança do filho dela beber na mão do Garrincha, que ele sempre vivia bêbado e tinha chance de cair. Ela conta uma cena que ele pegou ele na escada e falou, vou jogar, brincando, aquelas brincadeiras de bêbado, mas como ele estava bêbado, ela não sabia até que ponto era uma brincadeira. Então o fim do relacionamento deles foi muito por conta disso, pela bebedeira do Garrincha. E ela fala até hoje que foi um grande amor da vida dela. Acho que, pelo que eu li no livro, falando sobre os amores da vida dela como um todo, o que ela fala com mais amor, com mais carinho, é o Garrincha mesmo. Ela até brinca, dessa vez não fui eu que mandei na relação, era ele. Então ela fazia as coisas para agradar ele, né? É bem interessante notar que antigamente tinha muita coisa assim, né? Igual a gente fala hoje em dia, a Bruna Marquezine com o Neymar. Nossa, Brumar, muito show. Poderia ser um primeiro casal midiático do Brasil, mas o preconceito, a indiferença do público, as fofocas estragaram tudo isso. E então o Garrincha ficou à mercê de toda a população que era contra o relacionamento. Mas ele, como era uma pessoa que não ligava para muita opinião dos outros, era muito tranquilo quanto a isso. Fala que a morte dele, apesar de ela não estar mais junto com ele, sofreu bastante. O filho deles também morreu num acidente de carro anos depois. A Elza conta emocionada até hoje que era um filho que ela não queria ter perdido. Claro, nenhuma mãe quer perder um filho. Mas ela via a lembrança do Garrincha naquele menino e tudo isso desapareceu com a morte dele. Eu recomendo muito o livro. Pelo que eu entendi, tem até mais 2 livros da Elza Soares, porque no livro cita Elza Soares e Garrincha. Prometo que eu vou fazer um vídeo no canal falando sobre esse livro. Parece que fala sobre só o relacionamento amoroso dos dois. E tem um da Elza Soares também, que deu a entender que existe um outro. E tem esse do Zeca Camargo, que é atualizado, é muito bom. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com o Zeca Camargo, eu espero que você não seja essa pessoa, ele escreve muito bem, é uma leitura gostosa, você lê, você nem vê o tempo passando. Eu li acho que 1 semana esse livro, foi bem legal, principalmente quando chegou na parte do Garrincha, né, que vocês sabem que eu sou fã. Então galera, gostaria de agradecer novamente por vocês inscritos, espero que vocês divulguem o canal aí, se você não está inscrito, se inscreve aí, e até a próxima, gente, valeu!